Então vamos lá, pessoal. Na atividade de hoje, nós vamos fazer a leitura para organização de sínteses. Síntese é quase igual ao resumo, como nós fizemos na aula passada. A diferença é que no resumo a gente faz um texto. Na síntese, as frases elas podem ficar soltas, copiadas exatamente como a gente marca no texto. Então, ficariam um monte de frases que a gente depois vai utilizar, vai usar para montar o texto ou montar um esquema, mas isso vai ficar para as próximas aulas. Hoje, a gente vai só organizar essas sínteses. Então, em cada parágrafo, nós vamos ver aquilo que é mais importante e vamos fazer um traço. Vamos acompanhando comigo? O lixo e sua classificação. Os cientistas estabeleceram 2 critérios de classificação do lixo com a finalidade de não apenas compreendê-lo, mas também de como utilizá-lo. Então vamos lá. O que foi que os cientistas estabeleceram? 2 critérios. Então, existem 2 critérios para a classificação do lixo, para que a gente possa compreendê-lo. Continuando, o primeiro critério de classificação, então vamos lá, isso aqui vai ser importante, né? Se tem 2 critérios, nós vamos ter que entendê-los. O primeiro critério de classificação considera a origem do lixo. O primeiro critério é a origem do lixo. O segundo, o seu conteúdo, ou seja, quais materiais ou substâncias fazem parte de sua composição. Então, os 2 critérios. O primeiro é a origem e o segundo, o seu conteúdo. Quais os materiais ou substâncias? Em relação ao conteúdo, o lixo pode ser chamado de orgânico ou inorgânico. Então, aqui, com relação ao conteúdo, ele pode ser orgânico ou inorgânico. Lixo orgânico, vamos ver o que é. É constituído de restos de seres vivos, tanto de origem animal como de origem vegetal, como restos de comida, folhas, entre outros, e pode colaborar com a criação de insetos e outros animais prejudiciais à saúde. Também pode gerar o desenvolvimento de bactérias e fungos. Então, vamos ver aqui lixo orgânico. Lembra que lá no resumo eu expliquei que não precisava, quando é resumo, colocar os exemplos? Então, aqui a gente só vai colocar que ele é constituído de restos de seres vivos, tanto de origem animal como vegetal. Os exemplos não precisam. Certo? Vamos para a página 200. Lixo orgânico. Então, vamos ver o que é lixo orgânico. É aquele composto de materiais não vivos produzidos pelas indústrias e pelo próprio homem, tais como as embalagens de plástico, as latas de alumínio e vidros, entre outros. Tem como principal característica a dificuldade de se decompor. Então, gente, o que é o lixo inorgânico? Ele é composto de materiais não vivos produzidos pelas indústrias e pelo homem. E o resto, professora? É exemplo, não é o principal. Certo?
Então vamos lá. Então agora nós vamos ver. Quanto à sua origem, o lixo pode ser classificado em... Isso daqui é um subtítulo, tá, gente? Então não é resumo. A gente tem que colocar no nosso texto. Lixo produzido em ambientes domésticos. Então, o que é lixo produzido em ambientes domésticos? É produzido nas residências, nos estabelecimentos comerciais. Exemplos: restos de alimentos, embalagens, papéis, plásticos, vidros, metais, folhas, poeira, entre outros. Então vamos lá. Lixo doméstico é produzido nas residências, nos estabelecimentos comerciais. O resto é exemplo, não entra na nossa síntese. Lixo resultante de atividades da indústria. São resultados de atividades da transformação das matérias-primas, das transformações de substâncias orgânicas ou inorgânicas em novos produtos, provenientes também das atividades de mineração e extração dos resíduos gerados pelas estações de tratamento de água e estações de tratamento de esgotos. São restos de materiais, lodos, subprodutos dos processos de fabricação, entre outros. Então, o que é o lixo resultante de atividade da indústria? São resultados de atividades de transformação de matérias-primas, das transformações de substâncias orgânicas ou inorgânicas. O resto são exemplos. Lixo de origem hospitalar. Produzido por hospitais, farmácias, ambulatórios médicos, clínicas veterinárias, institutos de pesquisa e saúde e biotérios, entre outros. Então, gente, aqui vocês podem colocar apenas alguns. Produzido por hospitais, farmácias, ambulatórios médicos, entre outros. Lixo de vias públicas. Resultado de limpeza de bueiros, canais, terrenos, entre outros. É composto por terra, folhas, entulhos, detritos diversos, galhos, entre outros. Então, o que é o lixo de vias públicas? Resultado de limpeza de bueiros, canais e terrenos, entre outros. O resto é exemplo. Lixo produzido pela construção civil. Produzido tanto pelas construções como pelas reformas em obras particulares públicas realizadas no comércio e nas indústrias. Exemplo: resíduos de demolições e sobras de material de construção. Então, o lixo produzido pela construção civil é o produzido pelas construções e reformas particulares e públicas realizadas no comércio e nas indústrias. Lixos de diferentes sólidos especiais. São aqueles provenientes do descarte de produtos que temos que ter cuidado, como, por exemplo, pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes de vapor de mercúrio, de vapor de sódio e luz mista, os pneus, os óleos lubrificantes e assemelhados e suas embalagens, os equipamentos eletroeletrônicos, entre outros.
Então, o que são os lixos de sólidos especiais? São provenientes do descarte de produtos que temos que ter cuidado. Se vocês quiserem até colocar 2 exemplos, para não esquecer o que é. Outros lixos produzidos por diferentes origens. Trata-se do lixo de diferentes origens, como veículos deixados na via pública, animais mortos, até produtos resultantes de acidentes. Então, esses lixos, como aqui o título já está falando que é de diferentes origens, a gente pode colocar já alguns exemplos, tá? Então, são veículos deixados nas vias públicas, animais mortos, produtos resultantes de acidentes. Agora, no caderno de português, vocês vão escrever tudo isso, o que nós destacamos, em formas de frases. Essa é uma frase, essa é outra. E quando tiver título, vocês escrevam o título e pulem uma linha. Ok? Essa ficou bem fácil para vocês realizarem. Bora lá?